Salve Maria, viva Cristo Rei. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo, mas estamos de volta aqui para nós darmos continuidade nas nossas catequeses, né? Catecismo Católico Popular. E hoje nós vamos dar o início, né? Nós vamos falar sobre a fé cristã, ponto número 5 deste trabalho, né? O que é a fé, né? A fé verdadeira. Muitas pessoas dizem aí que tem fé, né? Fé no quê? Em quê? Né? Então nós vamos fazer aqui destrinchar toda essa questão, né? A fé cristã é a firme convicção adquirida pela graça de Deus, da verdade de tudo o que Jesus Cristo revelou e que a Igreja Católica nos ensina em nome dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheie os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciam corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozando sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na ceia, Jesus Cristo, aos seus apóstolos, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ainda que eles, pelo que viam, deviam repetir para si: isto é pão, isto é vinho. Contudo, ficaram intimamente convencidos da realidade do que Jesus Cristo lhe afirmava. Com efeito, a santidade da vida de Cristo, o grande número dos seus milagres, a realização de certas profecias que ele tinha feito, tinha demonstrado aos apóstolos a evidência de sua filiação divina e, por conseguinte, a impossibilidade de pôr em dúvida a verdade de suas palavras. Abraão recebera de Deus primeiro a promessa de numerosa posteridade, depois a ordem de imolar seu filho único. Ele, Abraão, não hesitou em executar esta ordem, firmemente convencido de que, apesar de tudo, a promessa de Deus seria cumprida. Está registrado em Hebreus 11:19, Romanos 4:9. Que fé? São Paulo chama a fé uma firme convicção daquilo que não vemos, está lá em Hebreus 10:1. Então aqui já dá um esclarecimento de que é esta fé. Esta fé é uma firme convicção daquilo que nós não vemos, tá? Diferente dos céticos, né? Que só acreditam se tiver apalpante, tiver vendo alguma coisa, né? Para o cristão, não funciona assim. Para o cristianismo, nós vivemos pela graça de Deus e pela fé. A fé cristã é ao mesmo tempo ato de inteligência, né? E um ato de vontade. Inteligência e vontade, né? Antes de crer, examinemos primeiro se o que devemos crer é realmente uma revelação.
Deus quer esta investigação porque exige uma obediência racional. Isso está lá em Romanos 12:1. E considera insensato, preste bem atenção, aquele que presta sua fé com demasia facilidade e sem exame. Eclesiastes 19:4. Mas se a inteligência adquiriu a certeza de que a doutrina proposta é revelada por Deus, a vontade deve logo submeter-se à palavra divina. Ainda que a razão não compreenda esta doutrina em si mesma, a vontade pode resistir e então não chega à fé. Não se crê quando não se querer crer, disse Santo Agostinho. A fé cristã refere-se a muitas doutrinas que estão fora do domínio dos nossos sentidos e que nossa razão não compreende em si mesma. Fé é a firme crença no que não vemos. Hebreus 11:1. Nós cremos na existência de Deus e não o vemos, na existência dos anjos, que também não vemos. Cremos na ressurreição dos corpos, sem compreender como ela se fará. O mesmo quando aos mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação, do Santíssimo Sacramento. Estas verdades não podem ser nem compreendidas, nem demonstradas diretamente pela razão. Concílio Vaticano. É precisamente por este motivo que a fé é meritória e agradável a Deus, como Jesus Cristo dizia a São Tomé. Felizes que não veem e contudo creem. São João 20:29. Por isso, São Clemente repetia: se eu pudesse ver os mistérios da nossa santa religião de olhos abertos, fechava-os para não perder os merecimentos da fé. É um erro crer que, por este motivo, a doutrina de Cristo e da Igreja está em contradição com a razão ou com as descobertas da ciência. Por sem dúvida muitas verdades reveladas, a Trindade, a encarnação, a presença real, excedem a nossa razão, mas não a contradizem. Concílio do Vaticano. Deus é a origem das verdades reveladas e das verdades racionais. Ora, Deus não pode contradizer-se. A contradição aparente provém de uma falsa noção do dogma, de uma falta de reflexão. Quarto, Concílio Vaticano 3 e 4. Por isso, Bacon dizia, com razão, pouca filosofia pode afastar de Deus, muita filosofia a Deus reconduz. O poeta Weber dizia, a meia ciência conduz ao demônio, a ciência inteira conduz a Deus. Nem a fé está em contradição com as conclusões da ciência, mais do que com a razão. Como se explicaria que, precisamente, os maiores sábios que mais beneméritos foram da humanidade, por suas invenções, foram, em geral, de uma fé e uma piedade infantis?
Newton, Kepler, Copérnico, Linneu e Pasteur. Este sábio, tão conhecido pelas suas descobertas médicas, que no leito de morte pagou o tributo à fé, recebendo devotamente os sacramentos em 1896, no caso aqui está falando de Pasteur, declarou este também que pelos seus estudos chegara à fé de um camponês bretão. Convém, aliás, não esquecer que as ciências naturais consistem em parte em hipóteses que, semelhante à moda, desaparecem para dar lugar a outras. Nestas condições, como poderia haver conflito entre ciência e a fé? Tomemos apenas por exemplo as teorias relativas ao Sol. Na antiguidade, a ciência considerava este astro, o Sol, como uma massa de ferro, Anásagoras, ou de ouro fundido, Eurípides. Nos tempos modernos, como um grande fogo, Kant. Depois, a ciência foi durante quase meio século de opinião que a massa solar era escura, talvez até habitada, e que é cercada de uma atmosfera de gases luminosos. As manchas solares seriam como os cumes das montanhas Herschel. Desde 1868, admite-se que toda substância solar é gasosa e se encontra em uma temperatura excessivamente elevada. Do interior seria expelida massas gasosas pouco luminosas, que constituíram as manchas. O astrônomo francês Faye e o italiano jesuíta Secchi, mas quando a análise espectral demonstrou que essas manchas são manchas aluídas e arrefecidas, imaginaram-se novas teorias. O mesmo se deu com muitas outras conclusões das ciências naturais. E havia de ser semelhante sistemas os que estariam em contradição com a religião. É ridículo. Não esquecemos, por fim, que a ciência e a religião se exceptuarmos as narrativas da criação e do dilúvio, não tem ponto algum de contato. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui. Demos aqui início uma aula, bastante longa, que nós estamos falando aqui sobre a fé cristã, e terminamos agora com esse ponto. A fé e a ciência não podem contradizer através da fé cristã, E um abraço a todos. Na próxima oportunidade vamos dar continuidade às nossas catequeses, esta que nós começamos sobre a fé cristã. Vamos terminar, é um estudo muito longo, mas vamos seguir em frente e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.